Meninas de 12 anos não casam. É esse o nosso assunto. E vamos falar disso e do conservadorismo, de algumas outras coisas más. Mas antes, dá uma olhadinha na nossa vinheta. Gente, essa semana nós tivemos um caso que causou bastante polêmica e com razão, que foi o de uma menina que vivia maritalmente com um sujeito de 35 anos, maritalmente entre aspas, né, na cabeça de quem estava ali próximo da situação, dos familiares, que assustadoramente isso era feito com consentimento de familiares da garota, dessa menina, dessa criança, com esse senhor, dessa pessoa, esse homem adulto de 35 anos. A gente sabe que a legislação é muito clara, né? Não existe a menor possibilidade de atos de natureza libidinosa envolvendo alguém maior de idade com alguém com menos de 14 anos, não ser enquadrado numa situação criminosa. É assim que a gente entende. Uma pessoa de menor de 14 anos, é impossível imaginar qualquer tipo de consentimento. Na verdade, a legislação ela diz que o consentimento só pode ser escrito como sendo legítimo e verdadeiro depois dos 18. Então é inquestionável. Uma pessoa maior de 18 anos, se ela tiver um relacionamento afetivo ou de natureza sexual com alguém de 90, a lei entende que a pessoa sabe que ela está fazendo, portanto, não é crime. Né? Você concordando ou não concordando, isso é problema seu. Mas, no caso específico de uma garota de 12 anos, portanto, abaixo dos 14, não interessa a idade de quem está se envolvendo nesse contexto libidinoso. É considerado crime, sim. Não vou falar a palavra aqui, porque senão o meu canal vai rodar como já rodou. Eu tinha um canal com mais de 1.000 seguidores, né? E eu perdi, justamente porque eu não tomei os devidos cuidados. Então, não vou ficar falando certas palavras, mas eu acredito que todo mundo está entendendo do que se trata o assunto aqui. A legislação, ela prevê em determinadas situações, e é natural que ela faça isso, porque vamos supor, uma menina de 16 anos que se relaciona com um rapaz de 19 anos, existe uma pequena diferença de idade, ali a menina é menor de idade, a lei vai analisar com mais cuidado situações libidinosas nesse sentido, e é muito perigoso esse tipo de situação, eu não consigo entender, porque tem famílias que permitem que isso aconteça, mas permitem. E agora que eu quero estar entrando no assunto que eu acho que é a parte mais delicada do meu vídeo, que isso que nós estamos vendo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem tudo a ver com a cabeça conservadora. Quando eu te falo de conservadorismo, se a gente voltar no tempo ali atrás, nós vamos perceber lá que na idade da minha avó, a minha avó nasceu no final do século XIX, né? Ela nasceu lá na virada do século XIX para o século XX, e ela falava, e eu conheci minha avó morreu com 90 anos, e eu era adolescente, estava terminando a minha adolescência quando a minha avó morreu, e ela contava casos onde tinha senhores que casavam com meninas que ainda brincavam de bonecas, meninas muito novinhas, e que naquela época era considerado normal, e a menina nem tinha desenvolvido ainda o corpo de mulher e era dada em casamento para esses senhores, com idade bem acima. Isso está no contexto do conservadorismo. Se a gente pensar que o conservadorismo é um retrocesso nos costumes, e lá nos nossos costumes, lá no passado isso era considerado normal, e hoje em dia isso é inconcebível, porque nosso nível de conhecimento não pode entender isso como sendo permitido, por questões biológicas, por questões psicológicas, por questões sociais, que hoje, graças a Deus, a nossa sociedade mudou. Então, quando você se diz conservador, você está apoiando essa ideia de que o homem tem supremacia sobre a mulher.
Isso é sim um fato. Se você pegar lá na Bíblia, esse tema já falei várias vezes, né? A fábula do Adão e Eva, onde você tem a cobra falante que tenta a Eva e a Eva cai na tentação e ela vai lá e fazer com que o coitadinho do Adão cai nesse golpe da serpente, e com isso o homem é levado à danação por culpa da mulher. Esse raciocínio ele é a raiz do conservadorismo, onde coloca o homem como alguém acima da condição da mulher, e que Deus vem todo esse papo conservador, Deus fez o homem, fez a mulher e o homem para se completarem, e blá 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 blá, e nessa por completar essa história de que a mulher é uma parte do homem, ou seja, o homem é a cabeça, o homem manda. Isso é conservadorismo, sim, não adianta tampar o sol com a peneira, essa é a raiz do conservadorismo. Aí a gente começa a ver esse tipo de situação de aberração, aonde uma família que tem problemas econômicas, financeiras, acaba literalmente vendendo a sua filha. A menina de 12 anos, no caso, com a bomba estourando e ela sendo levada à justiça, ela sendo ouvida, ela fala para o juiz que ela considera vamos dizer assim, esse violentador, que na verdade, na cabecinha dela, ela considera como sendo um benfeitor, uma pessoa que ela gosta e ela admira, e ela chega até a falar assim, olha para o juiz, né? Ela fala assim, quando ele sair da cadeia, a gente vai poder ficar juntos quando for maior de idade? Veja só a cabeça dessa menina, né? Ela não, tão novinha, ela não consegue perceber a violência que ela está submetida, porque esse sujeito, ele dava coisas materiais para a família, ele dava alimento, ele dava dinheiro, e com isso ele mantinha esse relacionamento com a menina. Na cabeça da menina, na sua falta de discernimento, ela encontrou o amor da vida dela, né? Coitada, ela não tinha a menor condição. E na defesa, olha só o absurdo, na defesa é dito que essa menina iniciou sua vida sexual antes, quer dizer, antes dos 12 anos, olha o absurdo. Então isso é o conservadorismo, o homem pode, a família determina com que a vida, os destinos dos corpos de suas crianças, não se desenvolve nessa criança a capacidade crítica de análise, porque vejam bem, nós estamos falando de uma adolescente, 12 anos, uma menina pode se chamar de pré-adolescente, na verdade, né? Uma pré-adolescente. Se ela estivesse na escola, frequentando essa escola, coisa que ela parou de frequentar, e a denúncia foi feita pela escola, e o papel importantíssimo da escola. A escola denunciou, né, e com isso foi-se atrás, investigar porque essa menina tinha parado de ir para a escola. Se nessa escola essa menina tivesse tido aula de educação sexual durante a vida toda, tivesse dito a ela que nem todos os toques era permitido, que ela tinha o direito de determinar se um adulto pode tocar nela ou não, e nessas determinadas partes, nas suas partes íntimas, e etc e tal, ela seria capaz de identificar os abusos, a escola seria capaz, durante as aulas de educação sexual bem dada, identificar esses abusos, fazer a denúncia, ela não teria passado por isso. Então, isso que aconteceu, sim, é consequência do conservadorismo, começando pela mentalidade que é implantada na mente da sociedade, pela fábula da serpente, que é a fábula lá envolvendo Adão e Eva, que acaba nos colocando a mulher como sendo a responsável pelos erros do homem, principalmente no campo da sexualidade, e também por conta da interferência dos conservadores, que alimentam o machismo, que ficam metendo bedelho no trabalho dos professores na educação sexual, e aí está o fato. É isso que a gente tem que ficar atento. Passou da hora de colocar os conservadores nos seus lugares. Eles são conservadores até a página 1. A partir da página 2, o conservadorismo não é válido. Não é o conservadorismo que vai determinar o que a escola vai falar ou não vai falar. Se você tem profissionais habilitados, se você tem um plano de ensino, se você tem uma condição de dar uma educação sexual bem dada, a escola tem que exercer seu papel, a escola ela deve denunciar, como denunciou tardiamente esse caso, por conta de não estar devidamente instrumentalizada.
porque a escola sim tem o papel de vigiar as famílias. Essa ideia de que a família é o bem maior, é o plano maior de Deus, isso é balela. Tem muita família boa? Tem muita família boa, mas também tem muita família criminosa. É bom ter isso em mente. E nós que somos LGBTQIAPN+, sabemos muito bem disso, que família comete sim violência contra os corpos, violência contra as mentes, violências contra as determinações sexuais das pessoas, os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas e a sua autodeterminação em termos de identidade. E nesse caso está bem visível. A família vendeu essa menina para a prostituição e a escola tardiamente fez a denúncia. E se a escola não tivesse feito a denúncia, a coisa pudesse ser pior. E a escola teria condições de ter feito uma denúncia muito mais prematura. Essa que é a verdade. Então, você tem direito a ser conservador por seus costumes e a sociedade tem o direito de ficar de olho em você, conservador, porque vocês cometem crime sim. Né? Não estou dizendo com isso que todo conservador comete crime, não estou dizendo que todas as pessoas que são libertárias não cometem crimes, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando um fato. Conservadorismo não é atestado de honestidade, assim como ser progressista, ser libertário, também não é atestado de bom caráter. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal.